Olá, boa noite, bem-vindo a mais um Palavra de Escritor. E hoje nós estamos aqui recebendo o escritor, ficcionista Damião Gomes. E hoje ele vai falar um pouco de como surgiu o seu interesse pela literatura, do seu livro atual, é um romance chamado O Futurista, e dos planos literários para o futuro. E, sem perder tempo, vamos para a primeira pergunta, né? Agradecendo ao Damião Gomes pela presença e já aproveitando também para perguntar como foi que surgiu esse seu interesse, essa sua paixão pela arte da escrita, né? Pela literatura, Damião. Seja bem-vindo ao Palavra de Escritor. Boa noite, Tiago. Boa noite, telespectadores. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E respondendo a sua pergunta, essa paixão pela letra, pela literatura, ela é uma paixão crônica, ela é antiga, ela já tem décadas. Eu me lembro que eu era aluno secundarista, quando eu já fugia para a biblioteca, me agarrava com um livro de literatura do Brasil para ler e me encantava com as histórias. Então, isso já vem de muito tempo. Eu sou um leitor muito voraz, e sou o tipo de leitor que lê de tudo. Praticamente a gente lê de tudo, porque tudo interessa a vida, né? Claro que a gente tem que selecionar algumas coisas, mas então essa vontade de ler é uma coisa antiga, é um hábito antigo que me levou a muitos momentos de grande prazer. E como leitor, havia um sonho que foi se edificando aos poucos, de no futuro, lá na frente, produzir um livro. Eu pensava assim, eu sonhava assim. E aí esse momento, essa decisão de dizer, agora chegou a vez. Foi no ano de 2011, quando eu decidi que estava na hora de escrever a minha história. Você chegou num ponto-chave aí, Damião, que é quando você surge oficialmente no meio literário, né? Enfim, com o seu romance, O Futurista, e nós estamos aqui com um livro que foi muito bem recebido, foi muito bem elogiado pela crítica. E eu gostaria que você nos falasse um pouco, Damião, desse seu trabalho, né? Esse seu livro de estreia, O Futurista. Nos fale um pouco assim, da construção dele, né? E da própria realização pessoal de oficialmente estrear como escritor no nosso meio literário. Tiago, na verdade, esse aqui não deveria ter sido o meu primeiro livro, porque a primeira ideia de história imaginada, pensada e iniciada era um outro romance que está lá 20 páginas escritas e eu não sei se eu vou concluí-lo. Então o Futurista atrapalhou, o Futurista chegou, passou por cima e se impôs de uma maneira que não tem muito como explicar. Mas houve a decisão objetiva de começar a escrever uma história, essa que eu me referi. Mas aí veio o insight do Futurista. E a história foi mais fácil até. Porque eu ambientei a história no sertão nordestino. E são coisas que parece que estão no nosso imaginário, né? Falar do sertão, das coisas do sertão, do que se pensa, do tipo de infância que se tem no sertão ainda hoje. Então essa ideia veio de uma maneira realmente inspiradora. Foi um momento realmente de inspiração e é claro que a transpiração deu vida ao trabalho, né? A inspiração é o modo inicial, mas o trabalho de escrever, corrigir, reescrever, recorrigir e depois encaminhar para uma correção final e lutar pela publicação. São várias etapas até chegar ao Futurista. Damião, e a história do Futurista? Você quer lá atrás? Por que esse título, O Futurista? O nosso ouvinte que está em casa, o telespectador, deve estar curioso. O Futurista tem alguma coisa a ver com o futuro, com bola de cristal? Nos conte um pouco dessa história e o porquê, o Futurista. Na verdade, é a história de um garoto, de um menino que queria saber do futuro dele a qualquer preço. Ele queria saber como é que ia ser o futuro dele. E é impossível a qualquer um de nós saber sobre o nosso futuro. Então, o título vem daí, dessa coisa dele querer antecipar o que não se deve, né?
Porque se fosse dada a mim a oportunidade, ou a você, ou qualquer outro, de saber o que vai acontecer amanhã, talvez não fosse tão legal assim. Então, o futurista, ele quase que enlouqueceu, digamos assim, nesse sentido de conhecer a sua verdade, o que iria acontecer com a sua vida no futuro, e ele, de uma certa maneira, ele tem essa resposta, mas aí ele paga um preço por isso. Bastante interessante. E sim, e depois de O Futurista, você continua produzindo, né? Você tem algum trabalho novo, tem alguma coisa no prelo? Na verdade, o meu processo de trabalho era muito bagunçado. Eu escrevo várias histórias ao mesmo tempo. Eu já tenho material para mais de 5 histórias. E depois que o futurista tirei a responsabilidade das costas, parece que uma represa se abriu, graças a Deus. E muitas ideias têm vindo, algumas já estão iniciadas. O próximo livro vai ser um livro de contos, que já está no prelo. A gente pretende publicá-lo este ano, se Deus quiser. E outras histórias já estão aí também. Eu vou, de vez em quando, eu abro lá e escrevo um pouquinho de um pouquinho de outro. Eu não tenho método, até porque eu não sou escritor profissional. Então, me dou o prazer de, no dia que eu estou com um certo tempo de trabalho, né, estou pago, enfim. Então, eu trabalho dessa maneira, um pouco cada vez em cada um. Então, se Deus quiser, o próximo nível de contos, e na sequência, talvez seja um novo romance, uma novela, mais ou menos por aí. Uma coisa curiosa que você tocou agora foi sobre a questão profissional, né? Você não é escritor profissional, ou seja, você tem uma outra profissão, né? Ou seja, você é farmacêutico, não é isso? Exatamente. E é interessante porque você vem de um universo diferente, né? Aparentemente, assim, discrepante até do universo de quem é do mundo das letras, né? E como é isso? Assim, as pessoas estranham isso? Como é que você lida com isso, por exemplo, no dia a dia, na sua profissão? Você, por exemplo, consegue, da sua profissão, a partir do seu convívio profissional, construir, criar alguma história? Sim. Na verdade, eu trabalho na saúde, né? Trabalho na rede estadual de saúde, sou farmacêutico, plantonista. E, de fato, é um ambiente que, em tese, poderia realmente muita coisa ser construída a partir dali, porque a gente vive uma realidade muitos dramas, muitas histórias, que de tão dramática você pensa que é ficção, de tão incrível. Contudo, as minhas inspirações não têm vindo muito do meu ambiente de trabalho. Eu já escrevi um pequeno conto, realmente ambientado nessa área da saúde. Mas as minhas inspirações elas vêm talvez de outros momentos, o hospital não tem me inspirado tanto ainda quanto poderia ser. É possível sim, mas eu comecei por outras praias, por outras dunas, por outras caatingas. Outra coisa também, muito interessante no seu livro de estreia, é que você foi bastante elogiado, né? Inclusive por duas autoridades literárias que nós temos aqui no estado, que é o Manuel Onofre Júnior e o Nelson Patriota, né? Sem falar que também que ele foi resenhado aí pelo Chumbo Pinheiro, que é uma promessa da nossa crítica literária. Então, ao que parece, aqui para dentro da nossa realidade literária, Damião, você estreou com o pé direito, né? E como foi aí a sensação de ter o livro elogiado por essas figuras tão ilustres da literatura norte-riograndense? Eu digo que foi uma grande topada, mera obra do acaso. Encontrar essas pessoas foi maravilhoso, porque eu não sou do mundo literário. Até então não conhecia ninguém, não sabia quem recorrer, não conhecia nenhum de vocês. Me surpreendi como um meio literário natalense, riograndense, tão rico em poetas. E realmente a gente que não é da área se surpreende. Então, graças a Deus, foi uma coisa maravilhosa ter encontrado pessoas de tão renomadas, de tanto conhecimento, de tantas experiências já vividas. E isso me fez pensar que vale a pena insistir, serviu de motivação, está servindo de motivação, e foi maravilhoso encontrar esses homens como Nelson, como Manuel Onofre, Marco Medeiros, Aloísio, Rubens G. Nunes, Tiago Gonzaga e tantos outros que
a gente tem convivido a partir de então. Então foi maravilhoso ter descoberto vocês. Então, mas foi tudo obra do acaso, uma coisa de cada vez. Por falar em conhecimento literário, em confraria, em turma da literatura local, você tem participado também de umas reuniões, de umas caravanas aí, com o intuito de divulgar a literatura local, a literatura feita em Natal, nos interiores, né? Você considera isso uma alternativa válida, importante, plantar essa semente aí, principalmente para a nova geração? Claro, sem dúvida. Eu considero que o escritor, ele é um artista e ainda distante do seu público. Geralmente o público que compra a literatura não tem acesso ao artista, ao escritor, ao autor. Eu acho que 99% dos compradores de literatura não sabem quem é o escritor de perto. E esse projeto, esse trabalho tem sido realmente muito bom nesse sentido de levar o artista aonde o povo está. Eu acho que é fundamental, eu acho que está se plantando sementes para que no futuro o cenário seja bem diferente. Eu acho fundamental, eu acho que inova, cria, sai da mesmice, e eu acho muito interessante esse projeto e espero que ele venha, que continue. Eu acho que vai ter uma repercussão no futuro, um pouco de cada vez. Muito bem, muito bom. Damião Gomes, e para finalizar, eu queria saber quais são os seus planos literários para o futuro, né? Os seus projetos literários aí para um futuro muito breve, muito próximo. Eu acho, Tiago, não basta só publicar, né? A gente tem que se organizar também, porque, como eu estou descobrindo aos poucos, na marra, não basta só produzir uma obra e deixá-la. Você tem que continuar irrigando-a, né? Divulgando-a. Esse é um outro aspecto que o escritor tem que desenvolver, que realmente eu estou descobrindo na prática. E então não basta só lançar um livro todo ano. Não, a gente tem que pensar na qualidade do que se faz e ter um certo planejamento. Eu gostaria de publicar, vou publicar, mas sem pressa, sem pensando num determinado, de um planejamento que permita com que o livro chegue ao maior número possível de pessoas. Então, acho fundamental não só publicar, mas pensar na qualidade do que está se publicando, porque o mundo já está cheio de opções e o leitor, o potencial leitor, tem milhões de opções em termos de literatura, local, internacional, estadual, nacional. Então, acho fundamental pensar na qualidade e na maneira de como escoar essa produção. Ok. Bom, muito obrigado. Estivemos aqui hoje com o escritor, ficcionista, né, um romancista, Damião Gomes. E até o próximo Palavra de Escritor.